Nós conversamos agora aqui no NT Sul com o deputado federal do PT, Henrique Fontana. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, e boa tarde a todos os telespectadores que acompanham a TV Cachoeira. Tá certo. O senhor participou na tarde desta quarta-feira da inauguração de um novo posto de saúde aqui no município, posto de saúde do Ponche Verde. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é exatamente com relação a esse trabalho legislativo e o apoio que um deputado federal pode dar à sua base, ao seu estado, no nosso caso específico aqui de Cachoeira do Sul, que tem tantos desafios, tem tanta coisa para produzir, não é, no aspecto de infraestrutura, para melhorar, né, para que de fato o município, que é estratégico, possa caminhar. O que o deputado tem feito aí pela nossa cidade? Pois então, Daniel, eu vou até repetir rapidamente aquilo que em parte falei na inauguração do posto de saúde, aliás, um momento muito forte, uma alegria grande, né, participar de um momento de conquista como esse para a cidade de Cachoeira e para o sistema de saúde pública da cidade de Cachoeira do Sul. Eu estava ao lado do Neyron, da nossa vice-prefeita da Mariana, também esteve conosco o ex-prefeito Gnatti, que é outro grande amigo que eu tenho aqui, e lá eu disse aquilo que vou repetir para os nossos telespectadores. Eu aprendi a conhecer de forma bem mais aprofundada, me afeiçoei à cidade de Cachoeira do Sul a partir desse trabalho que nós desenvolvemos em conjunto. E nós aqui em Cachoeira, fruto de uma decisão que vem destes últimos anos, primeiro com o prefeito Gnatti, agora com o prefeito Neyron, estamos implementando ou trabalhando para implementar um sistema modelo de saúde pública. Nós estamos fortalecendo e qualificando muito a rede de postos de saúde. Ontem inauguramos o posto de saúde da Ponche Verde. Ontem mesmo eu visitei com o prefeito Neyron uma obra que está bastante adiantada, que é no Jardim Primavera. E nós, ao longo deste ano, vamos inaugurar mais 7 postos de saúde. Esta rede de atenção básica, ela vai garantir a porta de entrada para mais de 30, 40 mil pessoas, mais inclusive, seguramente mais de 50 mil pessoas, que vão ter este atendimento num espaço altamente qualificado e que nós vamos também coroar com a abertura da unidade de pronto atendimento, que é outra parceria do governo da presidenta Dilma com a Prefeitura de Cachoeira, com o prefeito Neyron. A obra está pronta, estão faltando detalhes que estão sendo negociados com o governo do estado para poder abrir a unidade de pronto atendimento. Então, nós temos compromisso em contribuir com a qualificação do nosso hospital, a unidade de pronto atendimento e esta rede de unidades de postos de saúde na cidade. Agora, esses investimentos, nem todos frutos de emendas parlamentares. Alguns sim, outros não, né? Alguns são de emendas parlamentares, o caso da unidade do Ponche Verde foi uma emenda que eu apresentei, mas o principal é esta parceria, né, que existe entre a Prefeitura, o trabalho que é coordenado, né, pelo nosso prefeito Neyron, e o programa que estamos implementando de saúde pública no país. Falando um pouquinho agora de Congresso Nacional, PT e PMDB são aliados hoje ainda, estão dentro do mesmo governo, ou o PMDB se tornou oposição ao governo Dilma Rousseff? Infelizmente, o PMDB tem uma postura muito ambígua, né? Existem setores do PMDB que de fato apoiam a presidenta e setores do PMDB que são de franca oposição à presidenta. Nós do PT, eu que fui líder do governo da presidenta até poucas semanas atrás, nós não temos como escolher esse caminho. Infelizmente, o sistema político brasileiro, e eu me dedico muito a esta causa da reforma política, eu entendo que nós temos um sistema político no país que está totalmente exaurido, né? Por 2 grandes motivos. Ele tem uma fragmentação partidária muito grande, são 28 partidos hoje, e quem ganha uma presidência da República tem muita dificuldade de compor uma maioria para governar. Mas nós temos uma democracia no país que ela está crescentemente dominada pelos grandes financiadores de campanha, campanhas caríssimas. A última campanha custou 5 bilhões de reais e essencialmente está sendo financiada por empresas. Eu defendo, e aliás acompanho nesse sentido entidades de muita credibilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a União Nacional de Estudantes e mais 98 entidades que apoiam o projeto Eleições Limpas. E do ponto de vista de financiamento, Daniel e telespectadores, o que nós defendemos é que as empresas sejam proibidas de financiar campanha eleitoral, proibidas de financiar partidos políticos, ou seja, vamos separar as empresas
da política. As empresas têm outro papel. Elas têm o papel de tocar seus negócios, de fazer a economia do país andar, e os governos, a democracia, tem que ter um outro tipo de financiamento, mais barato, teto de gastos em campanha, que hajam pequenas contribuições de pessoas físicas, R$200 de João. Nesse caso teria que ser limitado. Teria que ter limitado, um teto. No máximo, como propõe o projeto Eleições Limpas, no máximo contribuições de R$700 em toda a campanha eleitoral. E teto que diga, não campanhas como nós temos hoje, que uma campanha de deputado federal, muitas vezes, custa 4, 5, 6, 7 milhões de reais. Então, quando a política for mais barata, tiver menos dinheiro na política, nós vamos ter uma política onde vão sobressair o trabalho de cada parlamentar, a credibilidade da história de vida dos candidatos, e por isso é que eu te dizia, fiz esse parênteses, porque de fato nós estamos num momento difícil de governabilidade com a nossa presidenta Dilma. Por quê? Porque o PMDB está com esta posição ambígua. Uma parte quer apoiar a presidenta, outra parte trabalha mais como oposição. O senhor acha que é possível que a gente consiga fazer, que o país consiga fazer uma reforma política que ainda valha, especialmente para 2016, no momento de dificuldade de articulação, em meio a turbulentas investigações, aí vem Lava Jato e outras investigações mais, e no momento em que há grandes divergências, primeiro na questão de financiamento de campanha, talvez um ponto um pouco mais simples, mais divergências sobre o formato de votação, seria distritão, não seria distritão, enfim, como é que seria essa votação? O senhor acha que essa reforma sai durante o mandato de Dilma Rousseff, ao menos? A minha visão é que esta reforma tem que sair. Por quê? Quando as pessoas vão para a rua ou comentam na mesa do bar com amigos que os políticos não as representam, nós precisamos fazer a segunda pergunta. Por que os políticos não estão conseguindo representar de forma adequada as pessoas? Primeiro, separar o joio do trigo, porque nós temos políticos honestos e desonestos, políticos que trabalham, políticos que não trabalham. Mas o sistema político tem a ver com esta crise de representatividade. Nós precisamos fazer a reforma política porque esse sistema onde as empresas que depois serão contratadas pelo governo são as mesmas que financiam a campanha eleitoral, isso é um caldo de cultura absurdamente forte para incentivar redes de corrupção. Qual é a vantagem para o país e para a democracia brasileira de uma empresa financiar a eleição? Nenhuma. Mesmo que o governo bancasse, ou que o país bancasse, então, as eleições, fizesse esse financiamento, esse custo, embora alto, seria menor, mais barato do que o custo que se paga hoje com corrupção. Exatamente, ele é infinitamente mais baixo do que aquilo que hoje custa uma campanha, que as pessoas podem ter ilusão, não, quem está pagando essa campanha é a empreiteira X. Na verdade não é. A empreiteira somos Y. Nós. Na verdade somos nós. Porque a ponte que deveria custar 100 milhões de reais, ela num acordo de superfaturamento corrupto, custa 150 milhões, uma parte desse excesso, desse superfaturamento, sobrefaturamento, sobrepreço, vai para financiar a campanha em redes de corrupção e outra parte vai para aumentar o lucro dessas empreiteiras. Então nós temos que fazer o jogo da verdade. Campanhas baratas, pequenas contribuições da sociedade e retirar este domínio do poder econômico, que, aliás, é um debate mundial. Sobre a renegociação da dívida de estados e municípios. Uma discussão muito importante, e aí eu chego onde eu falava antes da questão de que tudo isso vai impactar o município, vai impactar a vida do telespectador. No caso de Cachoeira, aí uma necessidade de um repasse de verbas para que a UPA Zona Norte, não é, que seria um pronto atendimento super importante para o município acontecesse, depende do estado, mas o estado do Rio Grande do Sul não consegue, nesse momento ainda, até onde temos de informação, bancar esses recursos. Aí temos uma RS que liga Cachoeira, Rio Pardo, também uma obra importante, que acabou de parar, né, mesmo que inicialmente os valores estivessem previstos. Então, hoje a dívida do Rio Grande do Sul é uma dívida extremamente alta, o deputado tem conhecimento disso também, fala-se em 2050 para se pagar essa dívida, e o Rio Grande do Sul quase num teto de endividamento, né, não tendo mais capacidade, inclusive, para se endividar ainda mais. E agora essa discussão da renegociação da dívida. Então, o governo federal mandou o projeto ao Congresso. No primeiro momento, isso até já passou, né, pela Câmara dos Deputados, mas se o projeto de fato avança e passa e é sancionado pela presidente Dilma Rousseff, há aí um rombo de 3 bilhões de reais para que Joaquim Levy dê conta aí, né, até o fim do ano. Como que fica isso? O que pode ser feito, deputado? Nós estamos precisando
passar por um ajuste, como a presidenta tem dito. Por que por um ajuste? Porque o governo investiu muito pesado nos últimos anos, e aliás vamos continuar investindo. Uma boa notícia que os nossos telespectadores estão acompanhando é que as obras da duplicação da nossa BR-290, tão importante para a cidade de Cachoeira do Sul, estão em pleno andamento, 3 dos seus 4 lotes, só falta um lote ser liberado, a questão de um acordo sobre uma área indígena, né, que ainda tem ali um desenlace para ser feito com a FUNAI, né? Então, nós não vamos parar a Universidade aqui de Cachoeira, Federal de Cachoeira, este ano vai receber em torno de 11 a 15 milhões de reais de investimentos. Então, há uma pequena desaceleração, por isso é que nós pedimos esta recomposição de alguns meses na renegociação da dívida, mas esta renegociação está totalmente garantida. Eu acompanhei de perto, eu era líder do governo quando ela foi votada, o governador Tarso Genro teve um grande protagonismo nessa negociação, junto com a presidenta, chegamos a um acordo, se corrigiu o índice que corrige a dívida gaúcha e dos outros estados também, e isto vai diminuir o desembolso do estado ao longo dos próximos anos, o que é muito bom para o Rio Grande. Mas agora nós vamos passar por um período de alguns meses, e este é o acordo que está sendo feito, provavelmente ela vai se consolidar a partir do final deste ano, esta renegociação. Mas é óbvio que isso não vai impedir a abertura de uma unidade como a UPA 24 horas aqui da cidade de Cachoeira do Sul, porque são valores muito menores esses, né? Então, obras que estão prontas não podem ficar fechadas, né, sem abrir. Mas é um desafio, a gente tem compromisso de ajudar nesta consolidação da renegociação da dívida e seguramente ela vai sair. 2016 ou 2015? Eu acredito que até o final deste ano esteja tudo regulamentado. Conversamos aqui no NT Sul com o deputado Henrique Fontana, do PT. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso nas atividades aí de 2015. Renovo o meu compromisso de, ao lado de todos vocês, ao lado do nosso prefeito Neyron, trabalhar muito pelo desenvolvimento da cidade de Cachoeira do Sul. Muito obrigado. Darcy.